Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo, não é mesmo? Tudo bem com vocês? A imagem pode estar um pouquinho diferente da anterior, porque na verdade a minha câmera descarregou e eu resolvi gravar com o celular porque eu queria muito gravar esse vídeo, que é sobre um tema que vem acontecendo recorrentemente comigo, com muitas pessoas na minha vida. Eu acho que é um tema muito atual e que sempre vai estar atual, porque acontece durante o período da sua vida inteiro, que é sobre términos de relacionamentos. Pode ser tanto relacionamento de uma amizade quanto amoroso, mas eu vou focar um pouco mais nesse amoroso porque foi o que eu mais vi, o que mais traz aprendizado para nossa vida. Pelo menos para mim eu trouxe. Eu sempre tento colocar, mesmo com coisas negativas, coisas que acontecem, trazer sempre algo melhor pra minha vida de tudo isso que aconteceu. E os términos de relacionamento que eu tive me trouxeram muito isso. Trouxeram muito aprendizado, muitas coisas que a gente aprende um relacionamento e não leva pro outro. Ou muitas vezes a gente aprende a lidar melhor com uma coisa que não leva para outro ou leva para outro. Aprende a dar um valor diferente a cada pessoa, a cada coisa. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Começar um pouco com a história que eu sempre ouvi desde quando eu era pequena, que é sobre a história do vaso, que relacionamentos são comparados com vasos. A partir do momento que você entra no relacionamento, você tem um vaso. Você vai cuidar dele, você vai modificar ele, você vai moldar ele daquela maneira, do seu relacionamento. A partir do momento que o relacionamento acaba, aquele vaso quebra. Voltar pro relacionamento seria colar o vaso. A partir do momento que você cola o vaso, ele nunca vai ser da mesma maneira, sempre vai perder uma peça, sempre vai estar diferente, nunca vai estar daquele mesmo jeito que você construiu, foi construindo com o tempo, principalmente relacionamentos de longa data. Fica mais difícil ainda de moldar tudo isso, porque é uma coisa que foram anos de molde, de atitudes, de várias coisas que criaram esse vaso, e a partir do momento que ele quebra, não se sabe mais o que fazer com aqueles cacos. E até saindo um pouco disso, o que seriam dos começos se não tivessem os finais? Se o vaso não se quebrasse, você não teria o fim disso para um novo começo. Todo fim significa um recomeço. Então, o que seria dos começos se não tivessem os finais? Então, é necessário ter finais, sim, de relacionamentos, para você construir uma coisa nova, uma coisa diferente de tudo aquilo que você já vivenciou ou viveu até então. E se você se apega muito ao passado também, você está destinado a viver isso todos os dias. A partir do momento que você sai de um relacionamento, você tem que entender que aquilo ali é o fim. Que aquilo ali não vai voltar. E que aquilo ali foi bom enquanto durou. Porque se você se apega nisso, você jamais vai deixar o seu coração aberto para outra pessoa entrar e você vai perder oportunidades incríveis da vida, que a vida vai te proporcionar, porque você sofreu em um relacionamento, você tá vivenciando aquele passado que já deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. Você tá vivenciando, você tá com inseguranças de tudo aquilo que já te aconteceu e que pode não acontecer de novo. Pode acontecer outras coisas, mas essa mesma coisa você já tá preparado para lidar melhor com aquilo a partir do momento que você já vivenciou um relacionamento dessa maneira. As pessoas descobrem novas formas de nos decepcionar todos os dias. Então pode ser até em um mesmo relacionamento a pessoa te decepcionar de várias maneiras diferentes a cada dia, a cada andar de coisas das coisas que acontecem. Então você sempre tem que estar preparado para todo tipo de coisa. As pessoas vão nos decepcionar ao longo da vida, isso é fato. Só que depende de você saber lidar com isso. A partir do momento que isso acontece em um relacionamento, você já sabe lidar melhor quando for para outro relacionamento e de repente acontecer a mesma coisa ou acontecer algo parecido, você já vai saber lidar melhor com tudo isso que aconteceu. Todas essas decepções. Que cá entre nós, já vivenciei até mais do que eu gostaria. E também tem uma coisa que eu tento frisar muito em mim e que muitas vezes eu me perco nisso, que é não confiar demais em quem a gente não conhece. Eu tenho essa mania de confiar muito nas pessoas pelo que elas me transmitem, pelo que elas me passam. E nem sempre é dessa maneira que as coisas funcionam. Nem sempre o que a pessoa tá te passando é realmente aquilo que é confiável. Eu sei que todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, mas vai com calma.
Não confia de cara, porque muitas vezes você pode se decepcionar por uma coisa, ou propostas, ou palavras que a pessoa vai te dizer, e daqui a pouco você vai acabar se frustrando por ter confiado nela e ela não cumprido aquilo que ela te disse. Infelizmente. E quem nunca se sentiu perdido nessa vida? Em questão de amor, em questão de namoro, em questão de amigos. Quem nunca chegou numa fase que se sentiu perdido? Só se você é muito novo e tá assistindo e não teve isso ainda, mas em algum momento da sua vida você vai se sentir perdido. Principalmente em primeiros relacionamentos, que a gente se apega muito, se doa muito pra pessoa, a partir do momento que aquilo acaba, a gente fica sem chão. A partir do momento que aquilo acaba, todas aquelas esperanças, aquelas propostas, aqueles sonhos que a gente tinha foram por água abaixo. Então a gente fica sem chão, a gente fica sem saber pra onde vai. Uma coisa que eu acho muito errada também, e que eu aprendi nesse longo período de tempo, é que a partir do momento que a gente começa um namoro, a gente começa a se afastar de certas coisas, certos amigos. Às vezes é até bom e às vezes nem tanto. Porque antes de você conhecer a pessoa tinha uma vida e você tinha uma vida. Você saía, você se divertia, você fazia suas coisas e a outra pessoa também. A partir do momento que vocês começam a namorar, uma vida vincula com a outra. Então não significa que um precisa viver literalmente a vida do outro. Cada um tem suas vidas e vocês passam momentos juntos. Isso é muito importante numa relação. Porque você não é totalmente dependente daquela pessoa, você não sabe até quando você vai ficar com aquela pessoa. Então isso é muito importante, é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu já dependi muito de namorados e tudo mais, que é ter essa dependência, querendo ou não, a sociedade meio que coloca isso pra gente. Então a gente vai se afastando, a gente vai ficando mais em casa, a gente vai deixando de fazer coisas que a gente realmente queria fazer pra simplesmente agradar o outro. E depois, quando tudo acaba, a gente fica totalmente perdido. Então, não façam isso. Continuem a vida de vocês, coloquem isso em mente. Continuem a vida que vocês estão levando para que um momento que você juntar com alguém só agregue isso. E não simplesmente seja só isso. E muitas vezes, dois corações partidos acabam se encaixando. Porque uma pessoa vivenciou uma história de... pode ser um longo ou breve período e de repente se decepcionou com muitas coisas, e essa pessoa também. E elas se encontram e elas podem falar sobre essas experiências que tiveram e acabam se encaixando, porque sabe que não vai mais errar naquele ponto, sabe que aprendeu a lidar melhor com aquela outra coisa. Então sempre dois corações partidos podem se juntar, se encaixar de certa forma. Também é muito difícil você acreditar de novo em certas coisas, sendo que muitas pessoas não fizeram por onde. Então muitas coisas a gente vai tirando, a gente vai burlando, a gente vai criando uma casca assim pra não se apegar de certa forma, porque a gente já acreditou tanto em tanta coisa, principalmente eu acredito tanto em tanta coisa. Pra mim as pessoas são muito verdadeiras. A partir do momento que eu sou verdadeira, eu imagino que as pessoas também são a esse ponto. Então foi o que eu me decepcionei muitas vezes na vida, porque eu acredito nisso e nem sempre é isso. Nem sempre as pessoas são iguais a mim. Muitas vezes eu tento não decepcionar as pessoas, mas as pessoas me decepcionam. É muito difícil acreditar se você já foi tanto decepcionada. É muito difícil a pessoa, de repente, chega alguém que quer fazer de tudo por você e você simplesmente não acredita naquilo por coisas que já passaram. Por ex que já passaram na sua vida. E quantas vezes a gente também fala assim, eu não vou mais ficar com tal pessoa, eu não vou mais ser trouxa, eu não vou mais falar com ele ou com ela, e a gente vai lá e faz de novo. Porque isso é a vida, isso simplesmente acontece, são fases de término de relacionamento. Porque tem toda aquela fase, a partir do momento que você termina, você vai sentir saudade. Não importa se você achou de início que não amava mais a pessoa, essa pessoa vai fazer falta de alguma forma, vai fazer falta ou do cotidiano que vocês viviam, ou das conversas, ou de uma amizade que se criou. Porque no fim de um relacionamento, principalmente relacionamentos longos, tem todo esse carinho, esse respeito que foi construído ao longo do tempo. Então a gente confunde muito isso quando termina. Porque esses sentimentos dentro da gente ficam muito confusos. E aí a gente acaba achando que é uma saudade, que é uma falta, que é um amor que a gente ainda sente. Mas não é isso.
só conforme o tempo for passando que essas coisas realmente são colocadas nos devidos lugares. Mas de início a gente vai achar que é isso, mas realmente não é. Muitas vezes a gente vai atrás da outra pessoa nesse intuito, nesse sentido de que realmente isso que tá sentindo foi falta, foi saudade, que quer a pessoa de volta, e daqui a pouco vê que não era isso, e aí deixa o relacionamento desandar totalmente de novo. Então, por favor, dê esse tempo pra você quando tiver um término. Não vá atrás, não deixa você se curar primeiro, você entender tudo isso que você tá sentindo. Isso é muito importante, porque senão os dois vão se frustrar de novo por alguma coisa e que não era, que vocês não tinham certeza e daqui a pouco vai acabar de novo. Então tenha muita certeza de tudo aquilo que você está sentindo. As coisas levam tempo, muitas vezes a gente confunde esse respeito, esse carinho que se formou por amor, que ainda é amor ou algo nesse sentido, e muitas vezes não é. Mas de certa forma é chato que nesse período um dos dois sempre acaba procurando o outro, chorando ou falando certas coisas porque é esse o outro. Um sabe onde mexer pra voltar com o outro. Então muitas vezes liga e chora e fala alguma coisa que mexe com a pessoa e a pessoa acaba voltando e sem ter aquela certeza do que realmente está sentindo, se é saudade, se é amor ou se é um carinho e um respeito que ficou. Não procurem, deixa esse tempo passar, se estabilizem primeiro por dentro. Acho que a partir do momento que uma coisa acaba é porque não dá mais certo. Ou um lutou de menos, ou o outro demais. Tem N motivos para isso acontecer. E se aconteceu, é porque realmente não estava dando mais certo. Então deixa passar. Pode ser que daqui... Não tô dizendo que eu não acredito em volta. Eu acredito em volta e que dê certo. Só que eu acho que tem uma grande fase nesse meio, que é você crescer intelectualmente, você passar por novas experiências e o outro também. E aí, quem sabe lá pra frente, anos depois, vocês se encontrem mais maduros e aí sim possa dar certo, porque aí são pessoas diferentes. Não são aquelas histórias que vocês já viveram e vão tentar colar ali de novo. Então, como lidar e como ser feliz com o término de um relacionamento? A gente precisa muito colocar em mente, igual eu já frisei bastante aqui, que a partir do momento que acaba, é porque acaba. É porque não dá mais certo, porque já lutou demais, já tentou demais. Deixa um tempo passar, vai viver sua vida, vai fazer suas coisas, e a partir do momento que você sentir que às vezes é uma falta, alguma coisa é realmente saudade ou não, quando você colocar as coisas nos lugares, e aí sim decidir que é isso mesmo, procura a pessoa. Se não, deixa a vida rolar. A partir do momento que acaba, acaba. Vai viver sua vida, vai dançar, vai beber, vai curtir, vai fazer coisas que te deixem feliz. Vai ler um livro, vai assistir uma série. Se distraia. Você tem amigos pra isso. Amigos são pra isso. Então é isso aí. E duas coisas que eu tenho muito marcado em mim também é que, e é uma frase bem clichê, mas que também faz muito sentido, é que se ex fosse bom, era atual, não era ex, na verdade. Faz muito sentido, porque se tivesse lutado, se tivesse bom o suficiente, estaria ali ainda, não seria um ex. Então, a partir do momento que é ex, deixa rolar, deixa passar, você vai conhecer pessoas novas, você vai amadurecer, as coisas vão ficando mais bonitas. Usa esse término que teve, ou os términos que tiveram, pra fazer diferente numa próxima relação. Reanalisa você no relacionamento que você teve e faça diferente no próximo. E não perca oportunidades que a vida vai te dar. Porque muitas vezes você tá ligado ao passado, ou você tá ligado a esse ex que nem tá mais nem aí pra você, que você não sabe se volta, se não volta, ou algo nesse sentido, e a sua vida para nisso. E às vezes a vida tem dessas, olha, eu vou colocar tal pessoa aqui, vamos ver o que ele vai fazer, ou o que ela vai fazer. E a pessoa não aproveita a oportunidade que a vida dá de bandeja. Muitas vezes a pessoa não vê essas oportunidades que a vida dá e acaba deixando passar por causa de ex, por causa de história passada, por causa de alguma coisa nesse sentido. No início, quando termina o relacionamento, é bem complicado, porque os sentimentos estão bem confusos. Então, eu entendo mesmo. Só que absorva esse vídeo,
Preste atenção em você, nos seus sentimentos. Se estiver muito confuso e você não estiver conseguindo lidar com tudo isso, fala com um amigo. Não vai procurar o ex ou uma história ou reviver aquilo, porque a gente tem essa mania de, quando termina, relembrar dos momentos, só os momentos bons e tudo mais, e que poderia mudar as coisas ruins, mas nem sempre é assim, nem sempre isso acontece. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Então, procura um amigo, conversa, sai, se distrai, tira o foco de histórias passadas, tenta vivenciar sensações novas, histórias novas, isso é muito importante. E se mesmo assim você não conseguir, procura um psicólogo. Isso é muito importante. Eu acho que psicólogo é importante pra tudo, não só pra término de relacionamento, não, tudo, pra tudo é importante. Então, eu espero que você absorva muito esse vídeo e coloque em prática, porque é bem importante as coisas que eu estou frisando e falando aqui. E só pra terminar, que o único ex bom mesmo é Skull Beats. Então vamos beber, vamos aproveitar, vamos deixar essas histórias rolarem, vamos deixar a vida presentear a gente com pessoas maravilhosas que às vezes a gente não dá esse valor porque tá ligado a uma história do passado ou algo que aconteceu. A gente se decepciona a cada dia, a cada pessoa, a cada história. Então a gente vai se fechar pra quê? Vamos se abrir, vamos viver. E é só isso que eu tenho pra dizer. E até uma próxima, então, um beijo, espero que vocês tenham gostado.